1 de João, capítulo 1, principalmente verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Por sinal, a situação da humanidade neste momento presente é devido a uma mentira. Quando Satanás se apresentou a Eva em forma de uma serpente, ele disse uma mentira para Eva: sereis como Deus. Como quem diz assim, não há problema nenhum comer do fruto proibido, isso é bobeira, Deus está enganando vocês. E Eva acreditou na mentira do diabo, comeu do fruto, também deu para Adão e ele comeu do fruto, e por conta desta mentira, a humanidade se tornou pecadora, se tornou afastada de Deus, foi expulsa do jardim, e nós temos colhido no longo destes anos todas as consequências danosas do pecado. Mas o diabo continua mentiroso, e ele continua dizendo mentiras para o ser humano, continua dizendo mentiras para a humanidade. E a palavra de Deus é a verdade que temos para combater estas mentiras. E eu gostaria, à luz deste versículo, pensar algumas mentiras que o diabo tem dito ao ser humano, seja ele cristão ou não, e que tem levado muitos ao sofrimento, à culpa, à escravidão, enfim, a viver uma vida miserável. A primeira mentira que o diabo tem dito ao ser humano é: você é tão pecador e o seu pecado é tão grave que para você não existe perdão. Isso é uma mentira que o diabo tem dito para muitas pessoas. A gente mesmo que trabalha na área de evangelização, muitas vezes encontra com determinadas pessoas que dizem: pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe o quanto eu sou pecador, você não sabe as coisas sujas que eu já fiz, não tem como um homem como eu, uma mulher como eu, ser perdoada. Isso é mentira. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. No capítulo 2 ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então não existe pecador tão pecador, e não existe pecado tão grave, tão sujo, tão imundo. Não existe pecado cometido com tantos requintes e crueldade que não possa ser perdoado. A única coisa que nós temos que fazer é confessá-lo. Se confessarmos os nossos pecados, reconhecermos que somos pecadores, apresentarmos diante de Deus a nossa confissão, o nosso arrependimento, Ele vai nos perdoar. Mas é uma mentira que o diabo tem dito para muitas pessoas: você é tão pecador, o seu pecado é tão grave que você não tem perdão. Isso é mentira. A palavra de Deus não ensina isso. Segunda mentira que o diabo tem dito para muitas pessoas, e talvez seja pior que a primeira: você é uma pessoa tão boa e seus pecados são tão pequenos que você não precisa de perdão. Sabe, você é uma pessoa que faz coisas boas, você é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, você não é um criminoso, não é um bandido, não é um corrupto, não é um homossexual, um travesti, não é um imoral, uma prostituta, você é um homem de família, uma mulher de família, você não precisa de perdão. Quantas vezes fazendo evangelismo explosivo, conversando com as pessoas, colocando lá as perguntas do evangelismo explosivo, as pessoas dizem: mas pastor, eu não fumo, não bebo, nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, não destruí família de ninguém, preciso desse negócio de perdão. Mentira. Todos nós precisamos de perdão. A Bíblia diz que nós somos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós nascemos na iniquidade e em pecado fomos concebidos, segundo o testemunho de Davi, lá no Salmo 51. Então essa ideia de que eu sou bonzinho, de que eu não sou tão pecador assim, de que meus pecados não são tão graves, isso é mentira. Pecado é pecado, não importa o tamanho. Esse negócio de tamanho de pecado vale para mim, para você, vale na relação com o meu próximo, mas na relação com Deus, eu sou tão pecador, tão imundo, tão deformado, como qualquer outro pecador que já viveu na face da terra. E qualquer pecado que eu cometa ofende a santidade de Deus, e ele precisa ser confessado, precisa ser arrependido, precisa ser perdoado.
E foi para isso que Jesus Cristo veio e derramou o seu sangue na cruz. Por isso o texto diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso. Então, essa ideia de que eu não tenho pecado, que o meu pecado é pequeno, que não precisa de perdão, é mentira. E o diabo tem enganado muitas pessoas com esta mentira. Terceira mentira que o diabo tem dito e que tem enganado muitas pessoas: você está tão comprometido com o pecado que a sua vida não tem mais restauração. Já não é mais questão de perdão dos grandes pecados ou do não perdão dos pequenos pecados, mas é questão de não mais poder ser mudado. A sua natureza já foi tão corrompida, tão comprometida, você está tão escravizado a determinados tipos de pecados, se tornou tão refém, que você não tem mais restauração, não há mais cura para você. Mentira. O texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas perdoa pecados, Ele transforma naturezas. Ele veio para nos transformar. Ele veio para arrancar de nós o coração carnal, pecaminoso e nos dar uma nova natureza. Ele veio para destruir o velho homem e implantar em nós um novo homem, segundo a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra de Cristo na cruz não é só para dizer: você está perdoado e continue vivendo do jeito que você está, não. A obra de Cristo na cruz é para dizer: os seus pecados estão perdoados, portanto, vá e não peques mais. Agora você é uma nova criatura. Quando eu tenho um encontro com Jesus Cristo, reconheço os meus pecados, os confesso diante de Deus, Ele perdoa os meus pecados, Ele aplaca a minha culpa e Ele me dá uma nova natureza. Por isso Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não é questão de religião. Tem muitas pessoas que são religiosas, estão na igreja, participam da igreja, mas ainda não tiveram um encontro com Cristo. Isso é questão de nascer de novo, de ter uma experiência com o Senhor, de ter a sua vida transformada, lavada no sangue do Cordeiro, os pecados perdoados, a velha natureza destruída, mortificada e uma nova natureza implantada em nós, onde eu não preciso mais viver debaixo da escravidão, do jugo do pecado, mas agora eu vivo debaixo do governo de Cristo. O que reina no meu coração não são mais as obras da carne, mas o fruto do Espírito Santo de Deus. Os meus olhos não estão mais presos às coisas aqui da terra, mas estão fixos na eternidade, olhando para o alto, para as coisas lá do alto onde Cristo vive, porque foi para isso que Ele veio, para nos tirar do reino das trevas e nos trazer para o reino da sua luz, para nos arrancar do lamaçal do pecado e nos trazer para o reino da pureza e da santidade, para tirar de nós o velho homem e implantar em nós o novo homem, transformando-nos de inimigos em amigos, de bastardos em filhos de Deus. Nós estamos começando mais um ano aqui no nosso trabalho, e quem sabe na grande família Mackenzie não existam tantas pessoas que ainda vivam escravizados por essa mentira, achando que são tão pecadoras e que o seu pecado é tão grave que não tem perdão. Isso é mentira, tem perdão sim, basta que você reconheça, se arrependa e confesse diante de Deus. Quem sabe não existam outras que se acham tão boas, tão puras, que não precisam de perdão. Mentira, você precisa de perdão. Não existe ninguém tão bom e tão puro aos olhos de Deus. Todos somos corruptos e pecadores e precisamos da graça de Deus desesperadamente sobre a nossa vida. Quem sabe existam outras que acham que não tem mais jeito, acham que a sua vida já não tem mais restauração, que estão tão comprometidas com o pecado que não há mais como mudá-la. Mentira. Cristo veio para nos restaurar, para nos transformar, para nos dar um novo coração, arrancando-nos lá do lamaçal, lá das trevas, e trazendo-nos para o reino da sua maravilhosa luz. E o que é que eu tenho que fazer? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós possamos não dar ouvidos às mentiras do diabo, mas abrirmos o nosso coração para as verdades da palavra de Deus, e assim termos uma experiência transformadora, abençoadora,
que faça de nós realmente luz do mundo, sal da terra, verdadeiros filhos de Deus que vivem para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.